Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Eu hoje quero dar-vos um sermão, ou digamos assim, um estudo bíblico, acerca das necessidades básicas da mulher. Este sermão, ou este estudo bíblico, digamos assim, é uma série de 2 sermões em que hoje vamos dar as necessidades básicas acerca das mulheres e no próximo sermão, na próxima semana, vou fazer a mesma coisa, mas as necessidades básicas dos homens. Também nós, na Igreja, também temos publicações que nos ajudam acerca de como viver corretamente. Temos este livro aqui, que é um estudo bíblico, ajuda para um estudo bíblico acerca do casamento e da família, uma dimensão perdida, que encorajo que vocês estudem a Bíblia com a ajuda deste livro. E se não o têm, que o encomendem. E também temos outro livro intitulado Fazendo a Vida Dar Certo, que dá vários pontos, não só acerca da família, mas vários pontos, por exemplo, acerca da educação para a juventude, encontrando o caminho para ter uma família feliz, verdadeiras amizades, sucesso no trabalho e na sua carreira, segurança financeira e pontos importantes para uma vida saudável. Isto é, ter uma vida, viver uma vida de maneira que ajuda a nossa saúde. Por isso temos publicações acerca deste material que vos encorajo a que leiam e que estudem a Bíblia nestes pontos, porque muitas pessoas geralmente concentram-se na Bíblia simplesmente em pontos digamos assim, de ensinamentos doutrinários que são, está claro, muito importantes. E nós, está claro, na Igreja de Deus também pomos um foco nesse assunto muito alto. Mas, além disso, também é importante que tenhamos um foco também na maneira de viver e como vivemos de uma maneira que seja agradável a Deus. Porque, ao fim de contas, a vida cristã é a prática, a maneira de pôr em prática os princípios que Cristo nos ensina para sermos, primeiro, um bom esposo, uma boa esposa, bons pais, bons filhos, e por isso, o cristianismo começa na casa. A casa, digamos assim, é a maneira que vivemos na casa, e isso depois espalha na maneira que vivemos no resto da nossa família adicional, com primos e outros relacionamentos na família, e depois também afeta como trabalhamos com outras pessoas no nosso trabalho e na sociedade em geral. Mas tem que começar primeiro na família e começar primeiro com a esposa e com o esposo. E por isso hoje é que vou cobrir este assunto acerca de necessidades básicas da mulher, pois nós como homens falhamos frequentemente em entendermos as várias necessidades das nossas esposas. E por isso o propósito deste sermão é para nos educar nós os homens, a reconhecermos as necessidades das senhoras, de uma maneira geral, está claro, mas particularmente da nossa esposa e das nossas filhas. Não é a minha intenção hoje de embaraçar alguém, não é essa a intenção, mas é uma de dar entendimento, e com esse entendimento vem uma sabedoria, e por isso dar um entendimento baseado nas Escrituras, e por isso dar uma aplicação, ou dar algumas ideias de aplicações de significado dessas Escrituras. E também, ao mesmo tempo, vai ajudar as senhoras a se entenderem um pouco melhor porque é que elas são assim, porque foram da maneira que foram criadas. Pois, ao fim de contas, a Eva foi criada como uma senhora inteligente, uma senhora linda e com muitos talentos. Mas Deus pôs na Eva certas necessidades inatas, certas
coisas que não tinha, que precisava, que recebe do marido. E, igualmente, o marido tem certas coisas que precisa, que não tem, que precisa da esposa. Por isso é que os dois ficam uma carne. Este é o grande ensinamento de ser um, que Deus nos ensina, ou tenta ensinar, acerca do casamento. E é o que nós devemos de aprender através do ensinamento, do casamento, para aprendermos a completarmos-nos um ao outro. Por isso Deus sabia muito bem o que estava fazendo quando criou dois sexos, o masculino e o feminino. Ele sabia muito bem o que estava a fazer. E ele, como disse, criou-nos para nós nos completarmos um ao outro, para ajudarmos e assistirmos um ao outro. Para o homem assistir à mulher e para a mulher assistir ao homem. E assim aprendemos estes significados de sermos um. No entanto, é triste, mas é verdade, porque causa da ignorância, do mau entendimento, o qual é desnecessário, e por isso existem muitas zangas entre homens e mulheres, por causa destas diferenças que os homens e as mulheres têm. Mas, ao fim de contas, são necessidades básicas da maneira que Deus nos criou. E por isso, nós precisamos reconhecer estas necessidades uns nos outros, e hoje estou a falar particularmente para os homens reconhecerem as necessidades nas mulheres, e se não reconhecermos estas necessidades, a situação torna-se, digamos assim, muito frustrante, muito difícil para as mulheres. Por isso este tema é importante para todos os homens, também para os adolescentes e também para os jovens, os rapazes, é um ponto importante. Por isso, como é que devemos relacionar com as nossas esposas, com as nossas mulheres, particularmente com a nossa própria esposa, ou com as nossas próprias filhas, ou as nossas namoradas. E está claro, como disse, de uma maneira geral, com todas as senhoras. Também notem o seguinte, que eu não estou a favorecer as mulheres, mas estamos a cobrir neste sermão as necessidades dos homens, das mulheres. E na semana que vem vou cobrir as necessidades dos homens. Por isso, não é só as mulheres precisam disto, na semana que vem também vou cobrir o que os homens precisam. E por isso vamos ver porque é que as mulheres são da maneira que são, porque é que pensam da maneira que pensam e porque é que reagem da maneira que reagem. E por isso vamos cobrir 5 necessidades inatas, ou seja, necessidades básicas das mulheres. E o que é que isso tem a ver connosco? Isso precisamos de entender que quando semeamos umas atitudes e abordagens corretas no nosso matrimónio, se semearmos estas atitudes corretas, estas abordagens corretas, então vamos colher uma recompensa. Vamos ter um bom matrimónio, porque estamos a semear umas atitudes e umas abordagens corretas, como abordamos uns aos outros. E por isso, a primeira necessidade que as mulheres têm é que nós, os homens, precisamos de estar cientes das mulheres. Precisamos de ter um discernimento delas. Precisamos de ser perceptivos dos seus sentimentos e das suas necessidades, do conforto, que conforto precisam. Precisamos de estar conscientes que elas estão ao nosso lado e precisamos de lhes dar atenção. Então, para começar, vejam comigo, se faz favor, em Gênesis, no início, quando Deus primeiro criou o homem e a mulher, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e a 28, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Diz assim, tenha o homem. Mas aqui vamos ver que está a falar ao homem no termo geral, ao homem e à mulher. Porque, continuando assim, no versículo 27, diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Deus criou o homem e a mulher à imagem de Deus. Isto quer dizer que o homem tem certas características da imagem de Deus e a mulher tem também certas características da imagem de Deus. Quando o homem e a mulher estão juntos como uma unidade, então vemos mais completamente as características de acordo com a imagem de Deus. E continuando então no versículo 8. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando ele disse aí, os abençoou e lhes disse a eles, ao homem, à mulher, ao Adão e a Eva, aos homens e às mulheres, a ambos. E um dos pontos aqui é que dominai sobre os peixes. Isto é uma instrução para que o homem, tanto o homem como a mulher, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vê-se este comando, esta instrução para os homens e para as mulheres dominarem no versículo 28 e o que é repetido no versículo 26 também. Por isso vemos que ambos, tanto o homem como a mulher, têm esta responsabilidade perante Deus de dominar sobre o reino animal. E isto vê-se aqui que ambos são importantes perante Deus. Não é que um é superior ao outro. Não, ambos são importantes. Uns têm certas necessidades, outros têm outras necessidades, mas os dois devem de complementar-se um ao outro como uma unidade, trabalhando em conjunto. Vejam também em 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 a 18. 2 Coríntios, capítulo 6, 17 a 18. Diz assim: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toques em coisas impuras, e eu vos receberei. Está a dizer para separar-nos das pessoas, daqueles que seguem ídolos e coisas erradas. Serei vosso Pai. E, em outras palavras, diz, para sermos santos, sermos separados, não nos misturarmos com coisas imundas, com coisas impuras. Não toqueis em coisas impuras. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós somos para Deus filhos e filhas. Isto quer dizer que as filhas têm o mesmo lugar de amor e cuidado perante os olhos de Deus. Não é só os filhos que são mais importantes, ou os homens que são mais importantes. Ambos têm esta importância igual. Os homens e as mulheres dominam os animais, os homens e as mulheres são filhos e filhas de Deus. Vê-se assim um balanço, um equilíbrio, uma igualdade entre o homem e a mulher perante Deus. Também vejam em Êxodos capítulo 20, versículo 12. Êxodos capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe. Os filhos devem honrar ao pai e à mãe. Não é uma distinção em que honrem o pai mais e honrem a mãe menos. Ou não é uma distinção que honrem a mãe mais e o pai menos. Diz, honrem o pai e a mãe. É uma honra de igualdade, a nível igual. E por isso precisamos ter um respeito igual às mães, igual ao que temos para com os pais. E por isso é uma questão de honra, precisamos de honrar um ao outro, como nós, como os filhos, precisamos de honrar os nossos pais, precisamos de honrar as nossas mães, mas também diz, no outro local, que vamos ver daqui a pouco, que os maridos devem honrar a esposa, que vamos ver isso daqui a pouco. Mas o ponto aqui daqui a pouco, mas o ponto que estou a
a dar uma ênfase neste momento é que precisamos de estar cientes de que as senhoras são de igual valor para com Deus. Por isso, precisamos de tratá-las com cortesia, com delicadeza, ser um cavalheiro, porque são de igual valor para com Deus. Por isso, não as ignores quando estamos em conversa, não ignores as mulheres na conversa, fazer com que elas sejam parte da conversa. Também vejam também em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 7, vê-se aqui que Jesus Cristo vai se casar com a mulher que é representado a igreja. Porque na Bíblia a mulher é simbolicamente representativo da igreja de Deus. E por isso diz assim, no Apocalipse 19, versículo 7, alegremo-nos, exaltemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, isto é, de Cristo, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Isto é, a esposa se preparou para o casamento. E a esposa é a igreja de Deus. Jesus Cristo vai se casar com, digamos assim, uma mulher em termos espiritual. E por isso, Deus vê a igreja como muito importante. E por isso, as mulheres, que são símbolo da igreja, não são uma segunda ideia, um pensamento que teve depois. Sim, vou fazer as mulheres também. Não. Jesus Cristo trata a igreja de uma maneira muito respeitosa, como vamos ver, e isso é um exemplo de como devemos tratar as nossas esposas. Por isso, o primeiro ponto que eu estou a falar hoje acerca das necessidades básicas das mulheres é que precisamos de estar cientes das mulheres, cientes de que elas são iguais, cientes das necessidades delas, e por isso precisamos ter este discernimento. Por isso, precisamos reconhecer que as mulheres têm interesses diferentes do que os homens. Elas pensam mais acerca de relacionamentos, sentimentos, pensam mais acerca das pessoas, por exemplo, estão mais preocupadas com os bebés, com as criancinhas, estão mais preocupadas, pensam mais acerca da casa, de flores, pensam acerca dessas coisas mais do que nós, os homens. Mas lembrem-se, são características de Deus que elas têm. Que elas têm mais fortes, são características que Deus deu mais a elas, enquanto ao homem deu outras características. E por isso um e o outro têm certas necessidades, porque são características de Deus. Deus, ao fim de contas, criou as crianças, criou os bebés. É uma maravilha quando vemos um bebezinho a nascer e aquele bebezinho é tão pequenino e, por exemplo, vemos esta criancinha a dar as primeiras palmas, que é uma coisa tão linda, tão gira, ver que está a responder. E as mulheres têm um sentimento maior para isto que os homens, embora os homens também tenham um sentimento. Mas Deus tem este sentimento, por isso as mulheres têm isto de Deus, foi como Deus as criou. Por isso, as mulheres, como estou a dizer, têm esses interesses diferentes. Geralmente os homens querem demonstrar que podem fazer o impossível, podem fazer o incrível. As mulheres, isso não é assim tão impressionante. Por isso, precisamos de discernir, estar ciente das mulheres e destas diferenças. Seja consciente também que é difícil a ela de estar num papel de submissão e de suporte. Imagine se os rolos estivessem invertidos. Se você tivesse que estar a submeter na casa, seria difícil. Por isso, precisamos de ser gentiles na nossa abordagem para as mulheres. Precisamos de cuidar delas, porque têm responsabilidades muito importantes. Vejam, por exemplo, em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 28 a 29. Diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama.
Por ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a Igreja. Cristo faz com a Igreja, que é a mulher. Nós devemos fazer a mesma coisa. O que é que Cristo faz com a Igreja? Alimenta a Igreja, cuida da Igreja. E nós, por isso, devemos de cuidar das nossas esposas. Ter cuidado delas, devemos de cuidar delas. Isso tem a ver com o lado espiritual, com o lado psicológico, com o lado emocional e com o lado que são uma pessoa individual. E por isso precisamos de cuidar delas. Embora elas sejam submissas e no casamento e no matrimónio, nós temos um cuidado especial para com elas. E por isso ajuda esta atitude de submissão, faz esta submissão mais fácil para a mulher, porque nós estamos a cuidar dela. Como Jesus Cristo cuida com a Igreja. Ele sacrificou-se pela Igreja. Ele morreu pela Igreja. E por isso tem este cuidado pela Igreja. Nós devemos ter este cuidado pelas nossas mulheres. Isto tem tudo a ver com ter a certeza que elas estão confortáveis, que o ambiente é um ambiente caloroso para elas. E, por outro lado, não estamos a demandar, a querer esta submissão das mulheres, porque estamos a intimidar a elas, porque somos mais machos, somos mais masculinos, mais machos. Por isso, precisamos ter cuidado, como homens. Alguns homens, às vezes, se não temos cuidado, da maneira que as mulheres nos veem, veem-nos como pessoas duras na maneira que abordamos as mulheres, abordamos as nossas esposas, abordamos as nossas filhas, parecemos pessoas duras, agressivas, arrogantes. E nós, como homens, precisamos ter cuidado, precisamos estar sensibilizados a isto, estar cientes de que podemos parecer dessa maneira. E por isso precisamos de mudar. Por exemplo, frequentemente na sociedade, os homens conseguem o que querem porque são violentos, fazem coisas com força. Mas isso não é a maneira de convencer a sua esposa a submissão. Isso não é a maneira de convencer as suas filhas. Isso não é a maneira de as convencer. Notem que o homem, sim, é a cabeça. O homem é a cabeça. Mas a cabeça preocupa-se com o resto do corpo. Se você tem uma dor no dedo pequenino do pé, você nem consegue andar bem. Está sempre a pensar no cuidado do pé e a tomar cuidado do pé. E certeza que não bata o pé contra qualquer coisa. Parece que aquele dedo está sempre a tocar, qualquer coisa está sempre a tocar. É difícil andar. Por isso, a cabeça preocupa-se com o resto do corpo. Seja que for, você tem uma parte do corpo que tem umas certas dores, você se preocupa com isso. E a cabeça se preocupa com isso e afeta você. E por isso, os homens são a cabeça da família. Mas a cabeça tem que cuidar da esposa e das filhas e da família. Vejamos outro princípio aqui em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar. Isto é, a coabitação do lar, com discernimento. Este é o ponto que eu estou a falar. Precisamos ter este discernimento. Precisamos ser cientes das mulheres, das necessidades delas. E por isso tendo com discernimento. E por isso esta é uma grande parte, e por isso eu estou a descrever como a primeira necessidade básica das mulheres. Nós precisamos ter discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher. Ou como certas versões bíblicas dizem, e dando honra para com a vossa mulher. Tendo consideração ou dando honra à mulher. E sim, tal como os filhos devem honrar o pai e a mãe, aqui os maridos devem honrar a mulher.
como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompem as vossas orações. Para que não se interrompem as vossas orações. As suas orações não estão a ser ouvidas? Talvez seja porque não está a tratar bem a sua mulher e as suas filhas. Por isso, precisamos de ver aqui o que a Bíblia diz. Precisamos ter cuidado para as nossas orações não serem interrompidas. Queridos irmãos, diz aqui que juntamente, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Somos juntamente herdeiros da vida eterna e do reino de Deus. Fomos criados, sim, para rolos diferentes, para papéis diferentes. Deus designou o homem para ser o chefe da família. Mas isso não quer dizer que a mulher não seja inteligente, não seja muito esperta, porque é. E por isso precisamos de tomar esta responsabilidade como cabeça. E a cabeça não quer dizer que seja um ditador. A minha cabeça não é um ditador sobre as minhas mãos e sobre os meus pés e sobre o resto do corpo. A minha cabeça tem cuidado do corpo. Tem cuidado para não magoar as mãos e coisas assim. Tenho cuidado com as mãos, porque reconheço que preciso das mãos, preciso dos pés, preciso do corpo. Juntamente somos um. E o homem e a mulher juntamente são um. É um grande significado do que é ser um corpo, uma unidade. Isto é muito importante entendermos. E por isso diz, juntamente somos herdeiros. Juntamente somos herdeiros da mesma graça da vida. É possível que no mundo da manhã, quando formos ressuscitados, que os homens e as mulheres trabalhem como uma equipe, como um time, a trabalharem juntos um com o outro. Quem melhor é trabalhar com você que a sua esposa ou vice-versa, porque vocês trabalharam este treino todo juntos. Por isso, homens, precisamos de tomar esta responsabilidade de ser a cabeça. Há muitos homens que abdicaram esta responsabilidade. Isso também não está correto. Não devemos abdicar essa responsabilidade. Os homens e mulheres, lembrem-se que são iguais no valor das suas vidas e no potencial que têm no futuro. Por isso diz, juntamente herdeiros da mesma graça. Somos iguais no valor das nossas vidas e no potencial que temos no futuro. A situação caseira, às vezes, pode ser uma situação em que nós não podemos fazer nada. E precisamos entender isso. Precisamos ter o discernimento disso. Por exemplo, precisamos entender que as senhoras têm certos hormónios, certas coisas químicas no corpo, digamos assim, que afetam a sua disposição, isto é, o seu humor, e estas mudanças na disposição delas, que é mensal, afetam a maneira de reagirem. E são coisas químicas, são coisas naturais. E precisamos de entender isto, precisamos ter este discernimento que a Bíblia diz simplesmente como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque tem estas, digamos assim, fragilidades. Porque o corpo da mulher é um corpo, falando fisicamente, é um corpo tão afinado, é um corpo que tem que tudo funcionar tão corretamente, para funcionar corretamente. É um corpo muito mais afinado. É como vocês, por exemplo, afinam um carro, e o carro está muito bem afinadinho, o motor anda muito bem. Em vez de andar o motor assim, um motor muito bem afinado.
o corpo da mulher precisa de estar muito bem afinado, muito bem ajustado, porque é um corpo, digamos assim, mais complicado. E por isso é que diz, como parte mais frágil, precisamos de ter este discernimento. Não é que ela seja menos inteligente que você, não é que ela tem boas ideias, tem que você precisa de ouvir, mas fisicamente tem certas fragilidades e precisamos de entender isso. E por causa destas fragilidades, muitos homens pensam que as suas esposas são imaturas, mimadas, muito emocionais, que não estão bem na cabeça, mas precisamos de entender que há certos hormônios, certas coisas químicas que estão a afetar as mulheres. E por isso, as mulheres, às vezes, quando estão nestas situações, não sabem como se explicar perante os homens, não sabem como dizer como se sentem. E por isso nós precisamos, como homens, precisamos ter este discernimento para ajudar elas a abrir, para serem francas nas suas situações. Queridos irmãos, Deus criou os sexos diferentes para podermos aprender de uns dos outros. Por isso diz assim, com discernimento, isto é uma oportunidade para aprendermos de uns dos outros. E por isso os homens devem aprender das mulheres. Ela, como vimos, é o vaso mais fraco, a parte mais frágil, mas isso é fisicamente, não intelectualmente. As mulheres, por isso, podem ser mais perspicazes que o homem. Podem ter um certo pressentimento, digamos assim, e veem e sentem certas coisas que às vezes nós não sentimos. E por isso, se temos este bom relacionamento com as nossas esposas, elas nos podem avisar de certas coisas que podem evitar que nós nos apanhemos em certos problemas no futuro. E por isso elas são mais perspicazes do que os homens, especialmente acerca de outros homens. Elas podem ler-nos, digamos assim, podem entender-nos como se fôssemos um livro aberto. Entendem-nos muito bem. E porquê? Porque foram criadas com capacidades mais aprofundadas para lidar com as crianças, para cuidar delas, como mãe, observar e cuidar do seu comportamento, do comportamento das crianças, do seu crescimento e do seu desenvolvimento. Tem umas características, umas habilidades mais fortes desse lado. E por isso nós precisamos de respeitar isso e ter um discernimento dessa capacidade delas. E por isso elas, as mulheres, têm, em certas ocasiões, têm uma facilidade maior do que nós de ver quem é, por exemplo, um impostor ou ver um certo engano, porque veem estas coisas, esta outra dimensão que nós, os homens, não vemos. E por isso precisamos de estar a discernir as mulheres e certas características que elas têm e cuidar delas e respeitá-las e dar esse respeito e esse reconhecimento de que estamos a ser cientes das necessidades delas, mas também das capacidades delas. Também precisamos de estar cientes, queridos irmãos, de que as mulheres precisam de espaço e liberdade para crescer e se desenvolver. Precisam de, como qualquer pessoa, como nós damos aos nossos filhos ou às nossas filhas, damos umas certas liberdades. Conforme vão crescendo, damos umas certas liberdades. Porquê? Para aprender e para crescer. Por isso é que, por exemplo, um bebê não começa a andar assim logo. Primeiro a gatinhar e depois começa a fazer uns tentãs e cai, mas depois põe-se em pé, depois cai, depois vem-se em pé. Porquê? Para aprender a andar. Assim, como é que os bebés aprendem a andar?
porque damos a eles este espaço, esta liberdade. Sabemos que de vez em quando têm que cair um bocadinho, mas estamos ali para os amparar, ali para cuidar deles, mas estamos ali a ajudá-los, dando a eles espaço e liberdade para crescer e desenvolver. Igualmente, com os nossos adolescentes, com os nossos filhos, com as nossas filhas, têm esta idade de que começam a aprender, querer a andar, digamos assim, como adultos, e por isso precisamos de os ajudar e de os amparar, digamos assim, por estes tentens de adolescentes e cuidar deles, mas dar um bocadinho de liberdade, mas também estar aí para cuidar deles quando às vezes caem. E precisamos estar ali sempre a olhar com eles e dando estas liberdades, mas ajudando a eles a crescer. Mas a mesma coisa com as nossas mulheres, com as nossas esposas. Elas também precisam de espaço e liberdade para crescer e desenvolver. Notem que não estou a falar do movimento de libertação feminina e desses, digamos, de exageros assim. Estou a falar de um cuidado especial para dar às senhoras aquele espaço para terem uma certa liberdade, para crescerem como indivíduos que são. Também as mulheres não devem ser, digamos assim, intimidadas a submeterem-se a todas as ideias e opiniões do seu marido. Sim, somos a cabeça. Somos a cabeça. Mas a mulher também é inteligente, como disse. E ela também pensa. Então, o que é que isso quer dizer? Precisamos de ver que é como se Deus nos tivesse dado duas cabeças. Mas uma das cabeças tem que fazer a decisão final. Mas é bom que ouçamos a nossa mulher, porque ela tem, muitas vezes, ideias excelentes. Ideias excelentes. E que, se não ouvirmos o que ela está a nos dizer e a nos ajudar e a guiar, vamos nos queimar. Vamos encontrar em dificuldades. Vamos, por exemplo, ter dificuldades financeiras, porque não ouvimos o que a nossa mulher disse a certas decisões financeiras. Porque dissemos, não, eu vou fazer o que eu digo, eu sou o chefe da família. Queridos irmãos, isso é ser duro, não é ser macio, não é ser gentil, não é discernir a esposa e as mulheres. Precisamos de ouvir e tomar atenção. E por isso entender que a sugestão da sua esposa é provavelmente muito boa. E, por isso, tem uma boa cabeça, é inteligente e devemos de ouvir as boas ideias dela. E se essa ideia dela é de facto melhor que a minha, vamos fazer a ideia dela. Mas eu vou ser o líder e liderar com a ideia dela. É o que se faz no emprego, não é? Também ouvimos ideias dos vários empregados e este um empregado tem uma boa ideia. Então, nós, como líder, vamos liderar com a ideia desse empregado, dando honra a esse empregado, dizendo, sim, a ideia foi tua. Não é dizer, a ideia foi minha. Não, mas liderar com essa ideia. Ser a cabeça quer dizer tomar a posição de liderança. Mas a posição de liderança, às vezes, pode ser que não seja a nossa ideia. E por isso é muito importante ouvirmos a nossa esposa e liderar nas decisões corretas, mesmo que seja a ideia dela, mesmo que seja a sugestão dela. Isso é muito importante, porque assim vamos então ter cuidado, vamos ter mais, digamos, mais sabedoria de como, digamos assim, governar a casa. Porque se a mulher, de facto, tem umas boas sugestões, e se nós, de facto, estamos a ouvir essas sugestões e então usar as sugestões dela e liderar com essas sugestões, primeiro ela sente-se que é respeitada na família, porque, na casa, porque você está a ouvir a ela, e ela então, com alegria, se submeterá à sua liderança, porque você está a fazer o que é melhor para a família. Isto é importante entender. Mas lembre-se que eu estou a falar. O homem é a cabeça da mulher, mas quando digo o homem é a cabeça da mulher, o homem é a cabeça da sua mulher. Não é a cabeça de todas as outras mulheres. Igualmente, os homens
não tem autoridade sobre todas as mulheres. Por isso, a sua mulher não tem que se submeter a todos os outros homens. A sua mulher submete-se a si. Está clara, é respeitosa a todas as pessoas, como todos nós devemos ser respeitosos, mas ela é só a mulher sua. Não é a mulher de outros homens. E por isso, só você é que é a cabeça dela. Está claro, debaixo de Cristo e debaixo das várias autoridades que existem. Mas o que eu estou a referir é que há certos homens que têm a intenção, todas as mulheres têm que se submeter ao que eu digo. Não. Todas as mulheres não têm que se submeter ao que eu digo. A minha esposa submete-se ao que eu digo. Mas, por outro lado, eu também ouço o que a minha esposa diz, porque ela pode ter boas ideias. E, por isso, vou liderar com o que é melhor, com a melhor ideia para o bem da família, seja a minha ideia ou a ideia dela. Isso é que é o importante. Mas é preciso ter cuidado, que nós, os homens, temos este problema do ego, eu sou muito importante, e precisamos ter cuidado com isto. Precisamos ter cuidado. Outras coisas que precisamos estar cientes com a nossa mulher é que para ela, a casa dela é importante. A nossa casa é muito importante. E por isso tem interesse no que interessa à sua mulher. As esposas trabalham, por exemplo, que trabalham profissionalmente. Precisam de ajuda com a casa. Precisam de ajuda em tarefas domésticas. Você ajuda a sua esposa na cozinha, às vezes lavar os pratos ou coisas assim, ou você se esconde no carro, ou a trabalhar no carro, ou se esconde no escritório, ou se esconde no computador, e a mulher fica ali sozinha, a trabalhar sozinha na cozinha e a fazer as coisas para a família. Nós podemos ajudar a lavar os pratos, ou podemos ajudar a cozinhar, ou a cortar certas coisas na comida, seja qual for os seus talentos e os talentos da sua esposa. Por exemplo, a minha esposa gosta muito de cozinhar. Eu não sou bom, não sei cozinhar. Mas, por outro lado, eu ajudo a lavar os pratos e as coisas assim. Quer dizer, cada um vê como se ajusta na sua própria família. Outro ponto é que a esposa não deve andar atrás do marido a apanhar todas as coisas que o marido deixa desarrumado. Sim, notem que ela não é a sua empregada pessoal. Ela não é a sua criada de quarto. Você deve que tomar conta das suas próprias coisas. Sim, às vezes deixa uma coisa no sítio, pronto. Talvez ela apanhe, mas coisa assim. Mas o ponto é não deixar tudo e esperar que ela ande atrás de si a apanhar tudo. Isso também não é certo. Por isso, estamos a falar acerca de que precisamos de estar cientes das necessidades das nossas mulheres. É Deus ciente da Igreja? Veja Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 29 a 30. Mateus 10, versículo 29 a 30. Não se vendem 2 pardais por um aço e nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento do nosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus é ciente da Igreja, é ciente de cada um de nós. Ele sabe quantos cabelos nós temos. Por isso precisamos estar cientes das nossas mulheres. As mulheres, sim, se expressam mais emocionalmente. Por exemplo, as mulheres podem dar um sinal, da maneira que dizem, podem estar a dar um sinal que diz assim: eu estou machucada, eu estou magoada por dentro, e porque estou machucada, agarra-me, segura-me, embaraça-me. Os homens podem ler essa mensagem, porque elas não dizem isso com palavras, mas dizem isso em sinais que estão a dizer. Os homens podem entender que elas estão a dizer: você, falando a mulher a dizer para o marido, você me machucou e por isso vá-se embora, não me toque.
mas o que ela quer é exatamente o oposto. Por isso precisamos de estar cientes das nossas mulheres, das necessidades delas, cientes das necessidades emocionais dela. O segundo ponto que eu quero dar é o ponto de aceitação. Precisamos de aceitar as mulheres como elas são. Nós, os homens, geralmente, levantamos de manhã, vamos ver o espelho, vamos para o espelho, vemos, precisamos pentear e pronto. Já aceitamos o que somos e pronto. Por outro lado, as mulheres precisam saber, apesar das deficiências que tenham, sim, apesar das deficiências que tenham, todos nós temos deficiências, sejam qual elas, precisamos ser honestos acerca disso, mas precisam de saber que são amadas e aceites pelos maridos. Precisam de ter este conhecimento que são amadas e aceites. Hoje, na sociedade, há uma grande ênfase na beleza. As pessoas têm na televisão pessoas abnormalmente bonitas ou bem vestidas, que não é uma coisa natural, não é? E então as mulheres podem sentir-se que não são aceitadas pelos maridos. Por isso demonstre à sua esposa que demonstre a ela que o pacote inteiro, isto é o que ela é, a mente, as emoções, tudo, o pacote inteiro é aceitado por você como marido. Sim, elas podem ter alguns defeitos, pode ter uns pés muito grandes, ou pode ter uns joelhos um bocado ossudos, ou pode ter o cabelo que não é perfeito, ou pode ter umas pernas que sejam assim um bocado curvadas, seja o que for. Por outro lado, ela tem outros pontos, porque você a escolheu e se casou com ela. E por isso, não estou a dizer que você é ignorante de certas falhas que ela tenha, ou certas imperfeições, mas precisa demonstrar diariamente que ela é amada por si, como marido, e que você tem um valor muito especial, que ela para você é um valor muito especial, para si é um valor muito especial. Veja, por exemplo, em Salmos 135. Salmos 135. Salmos 135. Versículo 4. Diz assim: Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Ou, como em certas traduções dizem, para seu tesouro peculiar. Isto é, para a sua possessão preciosa. Deus escolheu Israel. Durante a antiga aliança, Israel era a esposa, na nova aliança é o novo Israel, que é a igreja. Mas Deus escolhe Israel como a sua possessão, como tesouro peculiar, como uma possessão preciosa. Você escolheu a sua esposa como uma possessão preciosa. E diga a ela que ela é preciosa para si. Veja também em Zacarias. Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Israel, digamos assim, é a igreja, Israel fisicamente, espiritualmente, Israel espiritual, a igreja, o povo de Deus, digamos de outra maneira, é a menina do olho de Deus, acima de todos. Você trata a sua esposa como a menina do seu olho? Vejam também em Deuteronômio 14. Deuteronômio 14. Versículos 1 e 2. 14, versículos 1 e 2. Diz assim: Filhos, pois sois do Senhor, vosso Deus, não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. O Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra,
para lhe seres seu povo próprio. Deus chamou a você. Chamou você para a igreja. O escolheu. Diz, o escolheu de todas as pessoas, de todos os povos. Escolheu você para ser um membro da igreja de Deus. Acima de todas as outras pessoas. Então você trata a sua mulher, a sua esposa, especial, acima de todas as outras mulheres? Porque vê-se, é como Deus trata aqui Israel, aqueles que são chamados. A idolatria, digamos assim, conjugal, pode ocorrer quando outra mulher substitui a sua esposa no seu coração e na sua mente. E então essa outra mulher torna-se mais importante para você. Isso é uma idolatria conjugal. Ao fim de contas, é o adultério. Ela precisa saber, a sua esposa precisa saber, que ela é mais importante que todas as outras senhoras. É mais importante que a sua mãe. É mais importante que os seus filhos. A sua mulher precisa saber que é mais importante que os seus amigos. A sua mulher precisa saber que é mais importante que a sua secretária no escritório. A sua mulher precisa saber que ela é mais importante que o seu trabalho. Então isso vai estimular o crescimento dela. E por isso, esta aceitação de que a aceitamos como ela é e que ela é importante para nós, a aceitamos como uma pessoa importante. E então essa aceitação é incondicional, total e completa, é o que fizemos durante o matrimónio. Ora, muitas mulheres, quando foram pequenas, vieram de famílias que eram disfuncionais. Isto é, que tinham certos problemas. Talvez estas mulheres, a sua esposa, quando foi pequena, talvez tenha sido abusada. Abusada de várias maneiras. Podia ter sido abusada emocionalmente, podia ter sido abusada fisicamente, e por isso tem certas cicatrizes. Não é necessariamente cicatrizes físicas, mas cicatrizes emocionais. Estas cicatrizes que carrega para a vida inteira. Por exemplo, pode ter um complexo de inferioridade. Pode pensar que é feia. Pode pensar que é incapaz de fazer certas coisas. Pode, por causa disso, ser permanentemente nervosa. Pode ser facilmente irritada por causa desses problemas que teve como uma jovem. E por isso até pode reagir a certas situações facilmente de uma maneira errada. Quando isto acontece, leiam então aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 19. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Não a irrites, como diz certas traduções. Não a trates asperamente. Não a trates duramente. Isso quer dizer que não sejas amargo, que duro quando falas com ela, ou com as nossas filhas. Devemos ter cuidado, não sermos duros. Não tenhas raiva ou indignação. Uma tradução escreve este versículo assim, da seguinte maneira: maridos, amai as vossas esposas com amor divino, que impele você a negar a si mesmo a favor dela e deixe de ser amargo e duro para com ela. Uma terceira necessidade básica da mulher é que precisam atenção. Falta de atenção pode conduzir a problemas de comunicação, problemas de falar um com o outro. Você dá à sua esposa uma atenção exclusiva quando ela fala, dá-lhe a atenção devida que ela necessita. Vejam, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a 15, diz assim:
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, isto é, curarei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Deus ouve as nossas orações. Está claro, como ele diz, se somos humildes e se estamos convertidos, se convertimos os nossos caminhos, mudamos a nossa maneira de ser, Deus ouve as nossas orações. Ele está atento a nós. Nós estamos atentos às nossas esposas. Como disse, esta falta de atenção pode conduzir a problemas de comunicação. E falta de comunicação é um dos principais problemas conjugais. Se não seja, talvez, o problema mais notório no casamento. Falta de comunicação. E por isso, o que é que está a distrair você para não estar a comunicar com a sua esposa? É a televisão? É os programas de esporte na televisão? É o telefone? É o computador? É o jornal? Se é o jornal, ponha o jornal em baixo e ouça o que a sua esposa está a dizer. Se é a televisão, desliga a televisão e ouça o que ela está a dizer. Se é o computador, desliga o computador. Se é a internet, desliga a internet e ouça o que ela está a dizer. Você está sempre pensando nas necessidades dela? E uma delas é que ela precisa da sua atenção. E por isso você toma atenção cuidadosamente de quais são os sentimentos dela que precisam ser considerados. Porque ela vai dizer. Vai dizer. Por exemplo, homens solteiros. Quando vocês estão a namorar, você está sempre a falar de você mesmo? Ou fala dela e ouve o que ela está a dizer? Igualmente, quando somos casados, devemos fazer a mesma coisa. Por exemplo, dar atenção, encorajar, dizer a ela, dizer à sua filha como ela está bonita. Tome nota do seu penteado, do novo penteado. Talvez um vestidinho novo que pôs, talvez mesmo seja um vestidinho que tenha feito, uma coisa simples, mas aprecie e dê, olha, como está tão lindo, como és tão linda, ou como tu arrumaste a casa tão bem, está tudo tão bem organizadinho, muito obrigado. Demonstre interesse nas coisas que ela faz. Toma atenção ao que ela faz, ao cabelo, às coisas dela, aos projetos caseiros dela. Toma atenção. Tome cuidado do carro dela, ou da moto dela, ou da maneira de transporte que ela tem. Ajude-a. Quando ela tem necessidades, ajude-a. Principalmente no sábado. Ajude-a com as crianças, para não estar tudo nela. A pressão não estar tudo nela. Queridos irmãos, a educação dos nossos filhos precisa de ambos os pais. E por isso, nós precisamos de dar atenção às necessidades dela para ajudar a ela a educar os filhos também. E por isso, ouça, esteja atento. O quarto ponto que eu tenho é o ponto de apreciação. Precisamos de apreciar as nossas esposas. Um estudo que foi feito nos Estados Unidos, uns anos atrás, deu uma certa percentagem e uma certa quantia de que, analisando o que a mãe fazia e a esposa fazia em casa, deu um certo valor em dólares acerca do valor da esposa. Ora, estes números variam de países para países e por isso nem vale a pena estar a mencionar. Mas basta dizer, seja que país que você esteja, se você pagasse um salário mínimo à sua esposa,
considerando o que ela faz como uma mãe, o que ela faz como uma esposa, tivesse a pagar por essas horas de trabalho que ela faz, ela então teria um excelente salário. Por isso, ela precisa e ela quer a sua apreciação do que ela faz. Precisamos de apreciar. E ela ressente quando não é apreciada. É fácil nós procurarmos e encontrarmos falhas na nossa mulher ou nas outras pessoas, mas precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Porque elas têm várias pressões, precisamos estar sensibilizados nessas pressões, e ela precisa do que chamam de um feedback, de comentários do que ela fez. Precisa de comentários, precisa de dizer, olha, fizeste isto bem, muito obrigado porque fizeste isto. Por isso você precisa estar ciente e tomar nota e reparar o que ela faz para apreciar o que ela faz. Elas precisam de nos ouvir a dizer, eu te amo. Elas precisam de nos ouvir a dizer, eu aprecio o que fizeste aqui ou ali, especificamente, as coisas que fizeste. Elas precisam de ouvir nós dizer, eu não posso viver sem você, etc, etc. Elas precisam disso. Vejam também em Provérbios 31, e vamos ler versículo 28. Provérbios 31, versículo 28. Diz assim, levantaram-se seus filhos e lhe chamaram ditosa, isto é, bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Seu marido a louva. Você louva ou elogia a sua mulher? Sim, é perigoso, porque as mulheres, principalmente aquelas que trabalham numa companhia ou numa empresa, se elas não são apreciadas em casa, elas vão para o emprego e o seu chefe, por exemplo, ou colegas de trabalho, vão dizer a elas, você fez um grande trabalho, você está a fazer muito bem, olha, você está mesmo muito, muito linda, está muito bem vestida, está muito bem... E então, se ela não ouve isto em casa, se ela não ouve estes cumprimentos em casa, se ela não ouve estes elogios em casa, isto pode-se tornar desanimador. Porque ela precisa destes cumprimentos, destes elogios de você. Então, como é que você a pode elogiar ou louvar? Dê-lhe aplausos, diga-lhe verbalmente que você aprecia muito o que ela fez. Também procure as ideias e pensamentos dela. E por isso busque, sonde a opinião dela em certas coisas. Quando você busca a opinião dela em certas coisas, você demonstra que aprecia as ideias dela. Você aprecia ela. Ande com ela. Vá passear com ela. Fale com ela. E compartilhe dos seus pensamentos, das suas ideias. Compartilhe. Não seja um segredo que você está a fazer, seja um segredo e depois, de repente, aparece assim. Não, você precisa de compartilhar isso com ela. Considere o trabalho que ela faz. De cozinhar, trabalhos domésticos, lavar e engomar. E por isso, aprecie isso. Demonstre uma certa apreciação, talvez até ajudando. Entenda que, como mães, estão a ajudar a elevar, a criar a próxima geração. Estão a moldar o caráter desta próxima geração. Estão a moldar os seus valores, os seus talentos. E estão a moldar como é que a próxima geração vai ter um valor pela educação e assim para as pessoas ao seu redor. E aprecie isto. Aprecie isso na sua esposa. Aprecie isso muito, que é um grande talento. E simplesmente dizer obrigado. Dizer obrigado. Se você é solteiro e você está a namorar, dizer, eu gostei muito de estar com você hoje.
Ou você fez um bom trabalho aqui. Ou você fez uma boa coisa aqui. Por exemplo, surpreenda a sua esposa. De vez em quando, com qualquer coisa, por exemplo, uma comidazinha na cama. Ou sair com ela assim, por exemplo, à noite ou à noitinha, dar uma passeata com ela. Dar-lhe umas flores. Ir ao campo e apanhar umas flores e trazer, olha, trouxe isto para ti. Escrever-lhe um cartãozinho, dar graças, obrigado ao que ela faz. Fazer-lhe um poema, se você tem jeito para isso, faça-lhe um poema. Escreva-lhe um poema. Ou escreva-lhe uma notazinha a dizer que a ama. Isto são tudo coisas de apreciação. Demonstre esta apreciação diariamente. E a quinta necessidade básica da mulher é afeção. Vejam, por exemplo, em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 25 a 28. Efésios 5, 25 a 28. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Os maridos devem amar as suas mulheres. Vejam no versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou tanto a igreja que deixou a vida eterna, deixou a vida física, morreu, deu a vida física pela igreja, por si, por nós. Deu tudo. Fez tudo. Fez um sacrifício máximo pela igreja. A sua mulher precisa que você a ame incondicionalmente. Provavelmente esta é a necessidade mais importante. Ela precisa ser acariciada, beijada, que lhe diga que a ama, precisa que a segure, que a agarre, que lhe dê conforto, que lhe dê afeições, que lhe dê uma tapinha, um piscar de olhos, uma massagem nos pés, ou seja o que for que vocês gostam de fazer. Se a única altura que a sua esposa recebe carinho é quando você a quer amar, então isso torna-se um grande ponto desanimador. Isto é, ela ficará um bocado desinteressada. Diga-lhe palavras que são cativantes e simpáticas. Dê-lhe um carinho e dê-lhe a proximidade que ela quer, que ela necessita. As mulheres muitas vezes dizem: eu sei que ele me ama, mas eu não me sinto amada. Faça com que a sua mulher se sinta amada. A palavra de Deus dedica um livro inteiro. A palavra de Deus dedica um livro inteiro a esta afeição. Este é o cântico dos cânticos de Salomão. O cântico dos cânticos de Salomão. Ora, então vamos ver aqui ao cântico, capítulo 1, versículo 2 e 3. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o amor dos teus ungentos, porque o ungento derramado é o teu nome. Aqui está o desejo da mulher. O desejo da mulher. Beija-me com a tua boca. É suave para comigo. O teu amor é melhor que o vinho. Vejam também, continuando, no versículo 8. No versículo 8, veja aqui a expressão de amor e a afeição do esposo. Capítulo 1, versículo 8 a 10. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apascenta os teus cabritos, junto às tendas dos pastores. Às éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata.
está a dar expressões de amor e afecção do esposo. Vejam também no versículo 15, diz assim: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como as pombas. Use nomes bonitos e afetuosos, por exemplo, como um animal de estimação, que seja apreciado entre vós. Fala acerca dos lábios dela, fala acerca da paixão que tem para com ela. Vejam também em capítulo 2, versículo 14. Diz assim: pomba minha, que andas pelas fendas nos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Por isso, encoraja a sua esposa com palavras positivas, de encorajamento, nomes bonitos, afetuosos. Vejam também no capítulo 4 de Cânticos, versículo 1 a 5. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como o das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma delas há sem crias. Talvez não seja muito romântico hoje em dia você estar a falar que os dentes de sua esposa sejam como o rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, mas você use, como eu disse, pontos de estimação, de animais de estimação, que vocês mutualmente apreciam e usem esses pontos. Continuando então no versículo 3. Os teus lábios são como um fio de escarlata e a tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de David, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Vemos assim palavras muito amorosas que estão escritas na Bíblia e Deus dedica, por isso, como disse, um livro inteiro a esta afecção. Vejam também, por exemplo, no versículo 7. No versículo 7 de Cânticos 4, diz assim: tu és formosa, querida minha, em ti não há defeito. E vejam, por exemplo, no versículo 10, que belo é o teu amor. Ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungentos, do que toda a sorte de especiarias. Vê-se aqui que há uma grande afecção descrita. Ora, Deus ama a igreja, Deus ama o mundo. Vocês sabem esta escritura muito bem conhecida, em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único filho pelo mundo todo. Deus ama o mundo. E por isso, queridos irmãos, tal como Deus ama o mundo, nós precisamos de demonstrar este amor para as nossas esposas. As mulheres respondem quando esta afecção é genuína, tal como a igreja responde a Deus e a Jesus Cristo quando porque somos amados. Por isso, queridos irmãos, vimos aqui vários pontos acerca de necessidades básicas da mulher. Nós cobrimos alguns princípios que são vitais para o casamento. Princípios que são importantes para educar as nossas filhas. Princípios que são importantes para os jovens, para o namoro. E de uma maneira geral, princípios, de uma maneira geral, que são para um bom relacionamento com todas as senhoras na igreja, uma questão de respeito. E por isso, vou repetir os 5 pontos que cobrimos. Primeiro, precisamos de ser cientes e discernentes das necessidades das senhoras. Precisamos de aceitá-las como são. Precisamos de dar-lhes atenção. Precisamos de mostrar-lhes a nossa apreciação. E precisamos de ser afeciosos e amorosos para com as nossas esposas. No próximo sábado, então, queridos irmãos, vamos ver algumas das necessidades básicas